Fala, povo moderno, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que sim, espero de coração que sim. Galera, mais um rolezinho? Vamos lá, ó, aula 37, a infinita, a infindável, a ad eterna Primeira República que não acaba nunca, daqui a pouco ela vai acabar, prometo, nas próximas aulas. E hoje o título da nossa aula aqui é Novas Dinâmicas Sociais, você já tá vendo aí um cartaz da famosa Semana de Arte Moderna de 1922, fevereiro de 1922, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, entre outras coisas, tá? Só retomando aqui para a gente não perder o costume, qual que é o cenário, né? O cenário é que você tá aqui, tá estudando História do Brasil, e aí, César, o que tá rolando até agora para eu dar uma... Acabei de sair de uma aula de química, de física, sei lá, tô trabalhando, não sei como é que você tá vendo esse vídeo, mas é o seguinte, desde 1889 rolou um golpe e nós temos um governo diferente, temos uma república. Só que essa república ela é esquisitona, né? Ela é uma república oligárquica, ela é uma república que atende o interesse de poucas pessoas, ou de um grupo muito pequeno, né? Então nós temos assim uma república com muitas limitações de cidadania. E você está assistindo nas últimas aulas governos autoritários, mecanismos políticos que excluem as pessoas das participações formais, efetivas, né, políticas, como o voto, por exemplo, as eleições são fraudadas, o voto é de cabresto, os proprietários de terra formam oligarquias, elites locais que mandam nos seus estados e negociam com o governo federal apoio. Então, tipo assim, o povo na coisa do povo tá meio deslocado, tá ligado? É isso que tá acontecendo até agora. Na sequência aí, nós estamos vindo aí falando depois dos governos militares, a gente falou dos governos dos paulistas cafeicultores, aí apareceu o Mineiro, o Afonso Pena, depois aí você tem o Hermes da Fonseca. Na última aula agora você acabou de assistir a questão do Venceslau Braz, né, que é o presidente que atravessa o período da Primeira Guerra Mundial, e isso tem alguns efeitos no Brasil. O Brasil tá ficando diferente, galera. Nós estamos retomando aí, o Brasil tá ficando diferente. Vocês vão ver nessa aula de hoje novos grupos, novas forças aparecendo, né? Tem os tenentes, tem a galera do modernismo, coisas diferentes acontecendo aí, preparando a crise dessa república oligárquica. Não dá para mandar e desmandar sempre assim, sem oposição, né? Então hoje nós vamos começar a bater de frente com a galera. O objetivo que eu tenho hoje com vocês é o seguinte, ó. Nós precisamos relacionar os movimentos artísticos de um modo geral, mas hoje o modernismo, né, com um contexto histórico. Precisamos também reconhecer movimentos, faltam S aqui, perdão, movimentos sociais e oposição à república oligárquica. Tem uma galera que não está satisfeito com esse negócio de voto de cabresto, voto combinado, apoio combinado, revezamento na presidência. Tem uma galera que não tá bem com isso não. Tem uma juventude aí, a juventude, vocês salvando o mundo de novo, né? Compreender o movimento tenentista, que é esse movimento aí da juventude da classe média, eu vou contar para vocês, e o levante do 18 do Forte, né? Em 1922 também. 1922 é um ano muito agitado. A gente vai passar, a gente vai chegar até ele hoje, tá bom? Então vamos lá, 3 passos aqui pra gente fazer o nosso caminho aqui, né? Eu vou falar para vocês do governo do Epitácio Pessoa. Notem que a data aqui tá estranha, ó. Era para ser de 1918 a 22. Aconteceu alguma coisa aqui que o governo dele começou em 19 e terminou em 22. Vou contar para vocês os principais paranauês disso. Aí a gente vai falar do modernismo no Brasil e vamos falar especificamente daquele grupo ali envolvido nesse movimento, né? E a questão simbólica da Semana de Arte Moderna de 22. Peço para você lembrar da Marli, para ela ajudar a gente nessa aula aqui com tudo que vocês têm estudado com ela. E, por fim, eu falo do tenentismo, né? De um movimento também social, um movimento urbano, um movimento que tem muito diálogo com a classe média, que vai começar a se opor a esse regime oligárquico, a esses mandos e desmandos aí das oligarquias, e vão começar a questionar o sistema eleitoral e, cara, vai ter uma treta que eu garanto pra você que é a fita das fitas, que é o 18 do Forte. Você vai ver que fita. Você vai assistir aqui. Beleza? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, ó. Nas eleições de 1818,
no normal ali, café com leite, né? O acordo tinha voltado, Venceslau Braz, está terminando a Primeira Guerra Mundial e tal. Quem concorreu de novo e venceu as eleições foi o Rodrigues Alves, cara. Tá aqui a manchete, ó, da morte dele, ó. A morte do senhor conselheiro. Conselheiro era um cargo que ele acumulou desde a época do Império, né? Foi um monarquista. E ele usava esse título ainda. E aí as manifestações de pesar, as notinhas, as famosas notas. Ah, fulano mandou uma nota, soltou uma nota e tal. E olha só que doideira. O Rodrigues Alves foi eleito, o vice dele era o Delfim Moreira, que é esse aqui, louco de pedra, louco com atestado, louco. Tivemos um presidente louco na história do Brasil. Mais de um. Né? Você tá achando que é novidade aí, países têm presidentes loucos? Não, aqui o vice assumiu aí, ele era louco mesmo, pesquisei pra você ver, ele era louco, de carteirinha. Rui Barbosa falou, cara, que país estranho, né, um presidente louco. A gente tá acostumado, isso aí a gente tira de letra. O Rodrigues Alves foi eleito com o Delfim Moreira na aliança Café com Leite. Normal, tranquilo, suave, na nave e tal. O Rodrigues Alves tinha feito a presidência tranquila, saiu querido pelo povo e tal, beleza. O que acontece? O Rodrigues Alves, ele morre, cara, de gripe espanhola, mano. É ali o contexto de 1918, a gripe espanhola tá pegando pra valer e ele morre vítima da gripe espanhola. Assume o vice. Só que a nossa Constituição republicana, aquela de 1891, ela previa mais ou menos o que está previsto hoje, né? Havendo a vacância, né, do presidente antes de completar 2 anos de mandato, novas eleições têm que ser feitas. E aí o que acontece? Outras eleições vão ser convocadas para o ano de 1919. Só que aí tem um impasse, porque aí? Rodrigues Alves era um candidato por São Paulo, já que o Venceslau Braz tinha representado Minas, agora era a vez de São Paulo. Lembra do acordo Café com Leite, esse revezamento das elites? Só que aí o presidente de São Paulo morreu, velho. E aí? Como é que faz? Tá valendo ou não tá? Se você estivesse lá, que você ia votar o quê? Você ia votar aqui? Não, São Paulo, ó, vocês já tiveram a oportunidade de fazer o seu presidente, só que o cara morreu. Sinto muito, mas agora é a nossa vez. São Paulo vai falar, não, mas tipo, não valeu. Então a gente quer um governo de uma indicação nossa. Como a nossa indicação foi embora, com todo respeito, a gente vai indicar um outro nome. E aí teve um impasse nessa política café com leite. Como os caras já estavam assim, com o couro grosso, viram que lá atrás, na eleição do Hermes da Fonseca, não foi legal ter desfeito essa aliança que eles tinham, café com leite, para escolher, né, em consenso, um nome que eles iam indicar para vencer as eleições. Os caras falaram, não vamos peidar na farofa de novo, vamos achar um nome neutro. E aí, você assistiu a última aula aqui, assistiu o vídeo de aprofundamento também da Primeira Guerra Mundial, tinha um cara que estava bem, que tinha sido senador e tinha ido lá com a Caravana da Alegria na Conferência de Paz de Paris representar o Brasil. E era um cara que toda hora estava no jornal, era tipo o Mandetta da vida, tá ligado? E o Mandetta vem para candidato daqui a pouco, se prepare. Aí, cara, tinha um nome, o Epitácio Pessoa. E aí a galera falou, pô, o Epitácio Pessoa é legal, a gente faz uma ponte com as elites nordestinas, o cara é da Paraíba, por isso que tá escrito aí, Solução Paraibana, né? É o Epitácio Pessoa. Ele tá bem na fita, tá toda hora no noticiário, dando entrevista e tal, a galera já sabe quem é, mano, sucesso. Aí a gente faz um acordo, Minas e São Paulo concordaram com o nome do Epitácio Pessoa, porque ele seria um nome neutro e resolveria esse impasse. E nas próximas eleições, aí voltaria a tal da política café com leite de novo, indicando um outro candidato, mas depois a gente fala disso lá na frente, tá? O próximo vai ser o Arthur Bernardes. Bom, galera, então vamos lá. O que vai acontecer? Nós temos aí, e de novo, cara, nessas eleições aí, desses BO que tá dando, quem que é o candidato da oposição? O Rui Barbosa, o eterno candidato, morreu sem conseguir ser presidente do Brasil, né? Bom, do governo Epitácio Pessoa, vamos lá. É um governo que ele faz alianças com as oligarquias tradicionais. Como assim, César? Cara, ele foi colocado ali pelas oligarquias. As oligarquias são as elites locais. As elites indicaram ele foi presidente. Então ele vai governar junto com esses caras, sem muita novidade. Tipo assim, é para valorizar o café? Opa, o Epitácio Pessoa vai valorizar o café. Ah, mas não tem dinheiro. Não tem problema, a gente faz dívida e o povo paga. E a dívida externa brasileira vai rolando aí, né? Lógico, ele faz algumas obras no Nordeste, como ele é um presidente nordestino, ele tem que atender as demandas de lá. Então, alguma iniciativa de obras
contra a seca no Nordeste, que já sofria de secas severas e tal. Aliás, a transposição de São Francisco é um papo que está aí de pano de fundo disso tudo, desde o século XIX, lá no governo do Pedro II, passa pela República Velha. Cara, essa discussão sobre a necessidade e a viabilidade da transposição de São Francisco está saindo lá da PQP do século XIX e vem até o governo Lula, onde ela vai ser iniciada, né? Onde o impasse acaba se resolvendo. Então nós temos uma política sem muitas novidades dentro da ordem oligárquica. É um governo oligárquico, então ele vai manter a ordem oligárquica também. Ou seja, vai deixar o jogo funcionando, os mecanismos assim como eles estavam antes. Porém, né, vamos tomar aqui o... Cadê o homem aqui? O Epitácio Pessoa. Esse aqui é o louco. O louco. E esse aqui é o Epitácio Pessoa. Porém, galera, para finalizar esse primeiro tópico, nós temos um Brasil diferente, cara. Já era um Brasil diferente. Já tem um Brasil com novos grupos. Na outra aula você viu o grupo dos trabalhadores, agora vai aparecer os tenentes, tem muito imigrante, as cidades estão crescendo, a urbanização tá rolando, então, tipo assim, é um Brasil diferente, tá? Então esse jogo aí das oligarquias daqui a pouco vai começar a fazer água, como diria Boris Fausto. Tudo bem? Segundo ponto aqui pra gente analisar, o tal do modernismo, né? Modernismo é o seguinte, lembra das aulas da Marli, né? Pra gente poder contextualizar aqui, eu vou dar para vocês uma perspectiva histórica. Nesse momento aqui nós estamos pensando, na década de 20, o que é ser brasileiro, cara? O que é a cultura brasileira, né? Nós estamos pensando e repensando isso. O que é a arte brasileira? Então, assim, nos anos 20, existe uma arte que é brasileira ou nós estamos só copiando a Europa? Ou nós estamos só copiando os modelos europeus? Existe uma cultura brasileira? Qual é essa cultura? O que é ser brasileiro? Tem um monte de gente tentando responder isso, inclusive nos anos 30, também vários autores da história, da sociologia, tentando responder o que é ser brasileiro, cara. O que é nosso? O que é genuíno? Né? Como é que funciona essa produção cultural, essa produção artística no Brasil? Dentro dessas perguntas e respostas, nasce, então, um movimento artístico intitulado modernismo. Esse modernismo conta com mentes brilhantes, mentes jovens artistas, no campo das artes plásticas, no campo da literatura, no campo da música, né? Então, só para citar alguns, nós temos os que vão ficar conhecidos como os neos-tupis, né? Tupi or not tupi, né? É uma ideia de tentar fazer uma mistureba aí para uma cultura brasileira. Mas você tem o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anitta Mafaldi, a Pagu, o Di Cavalcante, na música Guiomar Novaes, Heitor Villa-Lobos. Então tem uma barca aí. E não vamos esquecer também que é um movimento de elite, ok? O modernismo é um movimento de elite. Tem a cultura popular e tem o modernismo tentando pensar, tentando revisar ou tentando renovar a cultura brasileira. Vamos fazer algo que possamos dizer que é nosso, que é brasileiro, né? Dá para fazer algo inédito, novo, genuíno? Não, mas dá para fazer algo diferente. A gente pode pegar referências da vanguarda europeia, pegar referências das artes, das culturas de um modo geral, mas comer, aí vem a ideia do antropofagismo, né? Tem um manifesto antropofágico em 1928. A ideia de comer essa cultura, digerir essa referência europeia, mas trazer isso para misturar com a cultura popular brasileira, com aquilo que é genuinamente brasileiro, e dessa mistura, dessa destruição e criação, você teria uma nova forma, ou novas formas de expressão culturais e artísticas, que isso seria a identidade brasileira, seria genuinamente brasileiro e tal. Então, lógico que a semana de 11 a 18 de fevereiro de 1922, que é a Semana de Arte Moderna, ela é muito simbólica porque ela vai aglutinar esse movimento e esses artistas, e lá eles vão apresentar essas ideias. E assim, os caras são vaiados pra caralho, mano. Vaias e vaias e vaias e vaias. Ninguém entendeu nada. E por isso que foi legal. Porque assim, tava todo mundo esperando
como mandava a tradição, chegar num prédio histórico, né, tradicional, muito balizado por uma cultura europeia e assistir uma semana de arte moderna. A galera queria se sentir na Europa. E aí os caras vêm com uns bagulho doido, mano, nas pinturas, na literatura, tudo, cara. É muito diferente o que eles estão propondo ali. Faz o link com a aula de artes, né? Isso que eles estão propondo é novidade. Não é entendido de início, né? Ou pelo menos pela maioria das pessoas que estavam esperando ali um determinado conteúdo ou determinadas manifestações. Mas é muito simbólico. Tem 3 noites ali que são muito simbólicas, né? E marcam esse movimento, esse modernismo que continua nos anos 20, continua nos anos 30, né? Mas assim, por que é simbólico? Porque isso está acontecendo, essa renovação está acontecendo ali no palco da elite brasileira, em São Paulo, num prédio tradicional, é meio que o velho e o novo se encontrando, entendeu? E esse movimento, o modernismo, ele nega o velho, ele quer o novo, ele quer trazer o novo com essas novas formas de expressão da arte, da cultura, que a gente possa dizer que é brasileiro. Não esqueçam que é um movimento de elite. Tá? Essa semana de arte moderna não é qualquer Zé Mané que tá participando. O povão mesmo tá lá fazendo a sua cultura, tá lá no terreiro, tá lá no lundu, tá lá no samba, tá por aí, tá? E isso também vai se misturando e vai se ressignificando e beleza. Cuidado com o seguinte, essa ideia dessa identidade nacional, o tupi, o verde, o amarelo, essa valorização excessiva do ser brasileiro, da cultura brasileira, da arte brasileira, precisa tomar aquele mesmo cuidado que eu tenho alertado vocês. Isso está vindo num momento, cara, nós estamos na década de 20, no período entre guerras. O nazifascismo está nascendo, na Itália já está rolando, né? Então, tipo assim, precisa tomar um pouco de cuidado porque esses movimentos muito nacionalistas ou de defesa de uma identidade nacional, enfim, eu sempre desconfio muito dessas coisas e nós em história devemos desconfiar. Porque isso esbarra na xenofobia, cara. Porque para valorizar um povo como um povo, né, e tipo assim, a nação, os símbolos, a defesa e tal, para isso você precisa dizer quem é e quem não é. E isso para xenofobia, para violência, para perseguição é um pulo, é um tiro de espingarda, velho, é pertinho, tá? Então tem que tomar cuidado. Aí você tem que tomar cuidado, não é com 22. Ó o recado, mano, ó. Você tem que tomar cuidado, não é com 22. 22 já foi. A gente tá estudando história pra quê? Nós não vamos mudar o passado não existe, cara. Existem vestígios aí, eu tenho os vestígios do passado aí. Eu não consigo mudar, mas como estudante de história eu falo, opa, a hora que você vê os negros bandeira amarrada no pescoço, cara, sabe assim, uma coisa é você valorizar os símbolos nacionais, respeitar os símbolos nacionais, amar o seu país, isso não faz mal, né? Mas essa ideia exagerada de um patriotismo, sabe, meio fanático assim, toda vez que isso aconteceu na história da humanidade deu merda. Então você fica esperto com esses movimentos, você vê os caras correndo aí, né, e doidão, e pô, falando de um Brasil, mas assim, na prática fazendo tudo errado, na prática sai pra rua sem máscara, na prática desmata, na prática não registra um funcionário, na prática só nega imposto, na prática humilha as pessoas, na prática dá carteirada, na prática retira direito das pessoas mais pobres, na prática suborna fiscal do IBAMA para aumentar a sua produção agrícola, na prática tem propriedades rurais com gente trabalhando por R$30 por dia para ficar catando cebola, tomate, beterraba, batata das 5 da manhã até as 7 da noite, né? Essa merda de gente não é patriota. Faz mal pro país, mas é o primeiro a amarrar a bandeira no pescoço, sair correndo e lutando por... Então toma cuidado, porque assim, a história serve para ensinar isso pra gente. Por que eu tô falando isso? Porque olhando para esse movimento aqui dos anos 20, essas coisas de nacionalismo, tá? Você pode ver no livro texto, nas provas, nos exercícios, tá? Cuidado. Por quê? Por exemplo, dentro desse movimento aqui dos modernistas vai ser um cara chamado Plínio Salgado, mano. E o cara vai montar um partido fascista nos anos 30. Então, tipo, é muito perto. Então, cuidado mesmo, tá bom? Terceiro e último tópico aqui, o tal do tenentismo. Eu tenho falado para vocês que existem agora, né, nessas aulas, novas forças, novos ares,
muitas transformações. Olha o nome dessas duas aulas agora, aula 36 e 37. Novas dinâmicas econômicas, novas dinâmicas sociais. Cara, tem... agora há pouco vocês viram as oligarquias brigando entre elas. Então tem as oligarquias dissidentes, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, a galera do Nordeste. Não são só os cafeicultores que estão no rolê. Tem a galera da indústria agora, tem o setor da classe média, tem os militares. Então, tipo assim, tem mais gente nesse bonde aí da política brasileira, da economia brasileira, da sociedade brasileira. Um desses bondes, né, que é muito importante nesse momento a gente analisar, é um movimento que surge chamado tenentismo. O tenentismo tem a ver com depois eles vão ganhando adeptos, né? Mas esse movimento é feito por jovens oficiais de dentro do exército. Ou seja, uma nova geração, pessoas que assim, já nasceram na República, ou muito próximo dela, e estão vendo um Brasil na mão de um grupo e falando, cara, o Brasil agora, com indústria, tentando se modernizar, cidade, profissionais liberais, os oficiais do exército e tal. E aí, tipo assim, a nossa política vai ficar toda fraudada, assim, na mão de meia dúzia de gato pingado aí, de elites locais e tal. Então você tem um grupo de jovens, principalmente dentro do exército, que não concordam com isso, que estão descontentes com o modelo de uma república oligárquica no Brasil. Nós estamos assistindo essas aulas aqui e estamos falando, mano, é isso mesmo? Pega dinheiro para valorizar o café e tal. Pô, é isso mesmo? Eleição fraudada? Pô, é isso mesmo? Voto de cabresto? E aí os caras governando para eles. Quem tá vivendo um rolê ali tá incomodado com isso, cara. Assim como você tá assistindo a aula. E aí tem uma galera que resolve fazer alguma coisa contra esse governo oligárquico, né? Esse sentimento anti-oligarquia, anti-fraude, de purificação da política e tal, pega muito bem na classe média, dos setores liberais ali, da imprensa, né? A classe média tá assim, tá tentando sobreviver no meio disso e embarca nesse bonde do tenentismo para poder fazer a crítica. Ou seja, tem uma turma que quer um país mais moderno, que quer valorizar a nacionalidade brasileira, mas que é um país mais moderno, que é um país que é um outro projeto, não é esse projeto dos cafeicultores, das elites regionais. É um país diferente, tem uma galera que está sonhando com isso. São dissidentes, portanto, né? São pessoas que estão pensando um outro projeto de Brasil. Fazem uma crítica ao sistema e à república oligárquica, vêm com uma ideia de que nós vamos salvar o Brasil, até porque são militares, e vocês vão ver que eles vão se revoltar, vão pegar em armas e tal, então tipo assim, nós vamos salvar o Brasil, e a gente vai moralizar a política brasileira, porque tá uma baixaria, tá uma vergonha. Parece que nós estamos falando isso para os tempos atuais, né? Mas isso é a década de 20, o movimento tenentista, então, tentando essas mudanças. Mais um cuidado. Cuidado, porque também dentro do movimento tenentista, se você perguntar assim, César, o tenentismo então é um movimento de esquerda? Não necessariamente. É um movimento de direita? Não necessariamente. É de esquerda? É e não é. É de direita? É e não é. Cara, ali nesse movimento tenentista, vai sair de tudo. Normalmente os vestibulares costumam colocar o movimento tenentista como algo que não tem uma ideologia política muito clara. Porque só para você ter uma ideia, o Plínio Salgado, que eu citei agora há pouco, ele sai do movimento tenentista e monta um partido fascista de extrema direita. O Luiz Carlos Prestes sai do movimento tenentista também e monta o Partido Comunista do Brasil. Tipo assim, ele vai para a União Soviética e volta com um plano para poder instituir o comunismo no Brasil. Então, tipo assim, você tem a extrema direita, a extrema esquerda, tá tudo ali. Então é um movimento muito frágil de ideologia. Mas enfim, vamos para a fita das fitas, para finalizar. A fita das fitas é a seguinte. As eleições de 1822 foi muito tumultuada. Por quê? Olha o que eu estou dizendo. Que tem uma galera que está insatisfeita com o que está rolando. E isso que está rolando só é possível porque a eleição acontece do jeito que é fraudada do jeito que é e favorece as elites. Então o ano de eleição agora vai ser agitado. Por quê? Ou a gente vai manter esse modelo oligárquico com esse vício aí da eleição, da fraude e tal, ou esses movimentos novos, como o tenentismo, vão conseguir se impor e mudar alguma coisa. Então é um ano tenso. Nesse ano tenso, qual que é o cenário que se monta em 1922? De um lado, vem os dissidentes. Lembra do Nilo Peçanha? Ele volta como candidato à presidência. Então ele vem representando o Rio, outros estados, os setores médios. É tipo assim, uma oposição às oligarquias. As oligarquias, café com leite, lançam o seu candidato por sua vez.
O seu candidato é o Arthur Bernardes, é a vez de Minas Gerais. Então você tem, de um lado, o Nilo Peçanha meio que aglutinando os setores de oposição, do outro lado você tem o Arthur Bernardes, o famoso cara de carneiro. Eu não pus ele aqui? Não pus. O cara de carneiro, é o apelido dele na época. E tinha um rosto comprido, assim, com bigodinho. E a gente vai falar dele depois. E assim, eles são muito tumultuada, cara. O Brasil polarizado. Você acha que o Brasil tá polarizado hoje? Já falei isso, não é. O Brasil tava polarizado. O Arthur Bernardes vai vencer essas eleições com o dobro de votos do Nilo Peçanha. E aí o que acontece? No meio disso, é como se o Arthur Bernardes personificasse o ódio que a galera tava com esse Brasil oligárquico. Vai tudo nas costas do coitado do Arthur Bernardes, né? Anos e décadas de problemas aí na política. Tem um episódio que pega mal também, porque são divulgadas algumas cartas que depois foram comprovadas que era mentira, mas assim, fake news, né? Que o Arthur Bernardes, aliás, eu preciso fazer uma aula de aprofundamento só de fake news de história. O Arthur Bernardes, ele teria escrito cartas falando mal dos militares, aí os tenentes ficam putos, né? E falando mal de um cara que era queridinho dos tenentes, que era o Hermes da Fonseca, lembra do Hermes da Fonseca? Já tinha sido presidente. E falando mal dele e tal, então, tipo assim, tinha rolado ali antes, né? Esse episódio das cartas. Depois foi mentira, mas não importa. Importante que no momento ali os caras falaram, pô, esse presidente aí, além de representar esse Brasil velho, oligárquico, ainda fica metendo pau aí nos militares, falando mal do Hermes da Fonseca e tal. Enfim, o cenário tá tenso. Inclusive, o Epitácio Pessoa, antes de terminar o seu mandato, o Epitácio Pessoa, que estava terminando o mandato, as eleições estão acontecendo no governo dele, ele tem uma treta lá e ele manda fechar o clube militar no Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, então ele manda fechar o clube militar. Ou seja, a eleição é ganha pelo Arthur Bernardes. O que os opositores, o tenentismo, os dissidentes, o Nilo Peçanha, a galera vai falar, pô, eleição fraudada, é lógico. Por isso que teve voto, porque morto vota, porque é voto de cabresto. É justamente contra esse resultado da eleição e o mecanismo que produziu essa eleição que nós estamos protestando, cara. Então a galera fica puta com a vitória do Arthur Bernardes em março de 1922. Esse é o ano, tá? A fita das fitas vai começar agora. A galera tá falando que foi fraude e tal. Resultado, vamos resumir a história aqui pra gente chegar no fim, senão não acaba nunca. Esses tenentes, então, portanto, militares ali do Rio de Janeiro e tal, resolvem fazer uma revolta, cara. Uma revolta armada. E aí o que eles fazem? Eles combinam isso em julho, para ser mais preciso, dia 5 de julho de 1922. Eles combinam o seguinte, eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas assim, a orla do Rio de Janeiro ali tem vários fortes militares, porque ali era a capital, tal, então é muito protegido. Então você tem alguns fortes, hoje meio sem função, mas tá lá, tá cheio de militar lá, tal. E aí um dos fortes mais importantes ali, o maior deles, com o maior número de pessoas, era o forte de Copacabana. Tá lá até hoje, tem um cafezinho bem simpático ali, você dá uma volta na praia de Copacabana, no fim da praia, antes de ir ali pro Arpoador, tem um cafezinho simpático ali, você entra no forte, dá pra fazer um tour turístico lá hoje, porque virou um lugar histórico, né? E aí você pode ficar em cima do forte, assim, olhando o mar, uma delícia. Aí, mano, o que aconteceu? Os militares, então, os tenentes, oficiais de média patente, baixa patente, a galera se organizou e falou, mano, nós não vamos aceitar o governo do Arthur Bernardes, nós vamos dar um golpe antes mesmo dele assumir. Nós vamos dar um golpe e tirar esse, desculpa o palavrão, esse arrombado do Epitácio Pessoa. E o Arthur Bernardes nem vai assumir esse cara de carneiro aí, que esse cara tá tirando a gente, nós vamos mudar o Brasil agora, nós vamos salvar o Brasil. Aí, cara, o que aconteceu? Combinaram o seguinte, ó, na madrugada do dia 4 pro dia 5, fizeram uma conspiração e falaram, ó, quando chegar de manhãzinha, de madrugada, o forte de Copacabana vai dar ok, que o movimento vai começar. Nós vamos, cada forte dá um tiro de canhão, e cada forte dando um tiro de canhão significa que os caras que estão ali dentro vão sair rebelados, vão marchar até o Palácio do Catete, o palácio ali no centro do Rio, né? Perto ali. Uma caminhadinha boa pela Avenida Atlântica, vai estar perto. Aí, tipo, a gente vai marchar até lá e vai dar um golpe. Ah, o plano dos caras é da hora, né, mano? Aí o que aconteceu? 5 horas, dia 5, de madrugadinha, estamos esperando o tiro do forte de Copacabana pra, tipo assim, efeito cascata. Os fortes vão... Imagina, bonito. Todos os fortes dando tiro, os caras querendo mudar o país, uma juventude e tal. Todo mundo dando tiro, a galera dos fortes saindo marchando pela rua e vai lá e toma o governo e purifica essa porra. Mas não é isso que acontece. Chega na hora do primeiro tiro, só dá o primeiro tiro. Só o forte de Copacabana.
que era onde estavam os líderes do movimento, o Siqueira Campos, o Eduardo Gomes, por exemplo. E aí só os caras dão um tiro, a galera amarelou, não vieram na deles, cara, ficaram com medinho. E aí falando, não vai não. Aí deixa só os caras. Aí o Forte Copacabana deu um tiro, acordou o Rio de Janeiro, a galera já entregou, ó, tá rolando a rebelião. É de todos os fortes? Não, só o Forte Copacabana. Pô, aí sacanagem, aí fica fácil cercar. Foram lá cercar o forte. 300 pessoas lá dentro, rebeladas. 301 para ser mais preciso. E aí o que acontece? O governo cerca, fica aquele auê o dia inteiro, ali a manhã inteira, tal, a imprensa vai se render, não vai, o governo fala, ó, última chance, ou vocês saem ou nós vamos invadir. E a galera resolve sair, uma galera resolve se entregar, mas 28 pessoas dos 301 falam, não vamos entregar, nós vamos até o fim. E com a bandeira do Brasil e tal, nós vamos ficar, a gente vai até o fim nessa porra e vamos ver o que vai dar. Entre eles o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos lá, nós vamos ficar. E aí, cara, o que você resolve fazer? A fita das fitas das fitas. Os caras resolvem falar assim, ó, nós não ia no Palácio do Catete? Vamos nós então, cara. Mas só 28 contra, tipo, o governo inteiro? Vamos sair aqui, ó, a gente abre o portão do forte, sai aqui na Avenida Atlântica, aqui, ó, a gente sai atirando aí, vamos ver até onde vai dar essa porra aí. E os caras fazem isso, velho. A hora que abre o portão, só que assim, chama 18 do forte, porque a hora que abre o portão, 11 já desistiu. Tipo, tinha uns caras lá dentro, então vamos então. Abriu o portão, os caras já jogou a arma no chão e me rendo. E aí, cara, 17 falou assim, não, nós vamos continuar, 17. César, por que chama 18 do forte? Porque tinha um engenheiro lá, acho que era Otávio o nome dele. Pô, sacanagem, esqueci o nome dele agora. Tinha um engenheiro lá, um senhor que tava vendo o que tava acontecendo tal, de chapéu, terno. Ele falou, não, os caras estão certos, velho, tem que derrubar esse governo. Aí o cara pegou a arma que tava no chão e foi junto. Aí saiu os 18 atirando, cara, contra as forças armadas, contra o governo. E os caras foram indo, atirando na Avenida Atlântica e morrendo, e caindo, e a galera, uns aplaudindo, outros vaiando, outros gritando. Cara, que doideira, mano. Muito louca essa cena. 2 sobreviveram, que foi os 2 caras que eu citei o nome aí, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Os caras não morreram, velho. E esses caras vão dar trabalho mais pra frente na história. Mas olha que doideira. Uma galera ali insatisfeita com o que estava acontecendo resolveu sair pra rua e foram pras cabeças. Os caras foram corajosos. Toma cuidado, porque assim, o movimento ele é muito diversificado, né? Vocês vão acompanhar a história desses 2 caras aqui depois. Tem gente que vai para a extrema esquerda, para a extrema direita, mas assim, foi um evento muito louco na história do Brasil, cara. Você tem vários monumentos do 18 do Forte espalhados pelo Brasil. Aqui, ó, essa aqui é uma fita deles mesmo, eles marchando aqui, ó. E aí foram acontecendo os tiroteios, os caras vão vindo, vai tendo tiroteio, olha lá o forte lá no fundo lá. E aí sobra 2 só para contar a história, e eu aqui para contar essa história para vocês também. Por que é importante esse evento? Tipo assim, derrubou o governo? Não, derrubou. Mas em história, a gente sempre viu aqui, eu sempre falo para vocês, que a simbologia é muito importante. Olha o que está rolando. O Brasil tem uma república oligárquica, com os donos do poder aí. Mas já tem uma galera falando, mano, é greve geral, não é assim não, ó, eleição é fraudada. Esse movimento, cara, vai prestando atenção que essa insatisfação, ela vai juntando, vai juntando, vai juntando. Daqui a pouco vem um trem lá do sul, com um monstrinho dentro chamado Vargas. É daqui a pouco, daqui a uns anos, mas só na próxima aula, beleza? Ou nas próximas aulas. Por enquanto, nós temos um Brasil diferente aí, tem um evento simbólico, que é o 18 do Forte. Na próxima aula a gente vai falar do governo do Arthur Bernardes, que foi o governo mais tumultuado da Primeira República. Cara, ele vai ter que decretar estado de sítio dezenas de vezes para poder se defender e não cair. E depois a gente fala do Washington Luiz, e aí sim a Revolução de 30, tem muita coisa, muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. E essa foi a aula 37, né? Falamos do governo Epitácio Pessoa, com todo o bang ali da morte do Rodrigues Alves. Falamos do modernismo, da Semana de Arte 22. Vamos ter uma arte brasileira? Tem ou não tem? E o tenentismo, né? Com esse episódio, com a fita do 18 do Forte. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chega, fui!